Você já percebeu como o preço de um ativo explode numa direção? Você entra na operação achando que pegou o rompimento do ano e de repente o mercado vira e é puxar de volta para o exato ponto de partida, como se tivesse um imã gigante puxando aquele preço. Você é estopado, fica com raiva da volatilidade e acha que a bolsa é um grande cassino manipulador por pegar o seu dinheiro. Mas a verdade é que o mercado estava apenas fazendo o trabalho dele, buscar o preço justo. Hoje eu vou te explicar a lei invisível que dita cada movimento da B3 até do SP500, que é a chamada a teoria de leilão de preço. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Iago Rabelo, fundador da Capital Trade e autor também do livro Trader Além do Setup. Nós operamos baseado em fluxo de verdade, sem depender de indicadores atrasados, seja no dólar, no índice ou no mercado americano. Entender o que eu vou te mostrar aqui hoje é o que vai separar o amadorismo, que compra topo e vende fundo, no profissional que opera lado a lado das grandes instituições. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, curte o nosso canal, comenta, se inscreva aí. A primeira coisa que você precisa deletar da sua mente é a ideia de que o preço de um ativo é um número fixo no mercado financeiro. O preço é apenas um mecanismo de descoberta. O propósito absoluto de qualquer mercado, seja na feira de carros da sua cidade, seja a Bolsa de Nova York, é facilitar negócios. A Bolsa quer compradores e vendedores entrem em um acordo e troquem os lotes. Como que ela faz isso? Através de um leilão de mão dupla. Então imagine que o mercado está negociando o índice brasileiro agora a 200 mil pontos. Compradores acham que está barato, vendedores acham que está caro. E eles começam a trocar milhares de contratos ali. O mercado passa horas numa faixa e nós chamamos essa faixa de fair value, ou seja, um valor justo. O valor justo não é um preço exato cravado na linha, né? Ele é uma zona de aceitação onde que a maior parte dos participantes concorda em fechar negócio. Enquanto estiver havendo volume e negociar naquela determinada região, ele vai funcionar. Então, se o preço tenta atingir uma região, por exemplo, de 205 mil pontos, se tiver interesse lá, vai ser negociado. Se não tiver, ele vai ser rejeitado e vai voltar para a área principal. Para isso, nós vamos dar uma olhada agora na tela do meu gráfico, onde eu quero mostrar justamente isso para você. Né? Então, imagine que aqui existia uma região de preço justo, ou seja, essa região é onde que o preço estava justo. Logo, nessa região aqui, o preço rompe essa região e existe uma rejeição, ou seja, não consegue se sustentar nessa região por muito tempo. Ele volta para a região justa novamente, certo? Então, esses pontos que nós vemos, né, que o mercado se desloca em um preço e volta, desloca e volta para a região anterior, são regiões onde que o preço se considera definitivamente uma região justa. E é disso que nós falamos. Nós falamos dessa área que nós chamamos de fair value, que é uma área justa, onde que o preço tende a ficar mais tempo sendo negociado. O mercado vive num ciclo eterno e alternando entre esses dois estados, o de balanço, que é o equilíbrio, e o imbalance, que é o desequilíbrio. O varejo, tecnicamente, ele odeia esse equilíbrio, né? Porque é onde fica a consolidação e o mercado fica lateral em uma forma de caixote. E geralmente o amadorismo, né, ele fica tentando prever esses movimentos e tentando executar operações nessa região, aonde que vai de fato sempre estar violinando ele, né? Porque essa zona de balanceamento de fato não faz com que o preço desloque para lado nenhum. Todavia, esse lado que o mercado anda, né, que nós chamamos de balanço, é onde realmente os tubarões estão acumulando ou distribuindo as posições, né, de uma maneira mais silenciosa, de uma maneira mais sutil. Então, quando um grande player institucional termina de montar essa posição, ele varre essa liquidez dessa zona e o mercado entra em um desequilíbrio. Né? Então, e o desequilíbrio já passa a ser o quê? O direcional. É quando o preço rompe uma região e segue um direcionamento sem sequer olhar para trás. E aí ele busca uma nova região de uma zona de aceitação, ou seja, onde que de fato o preço vai voltar a fazer as suas negociações e ficar novamente em uma região de aceitação. E com base nessa teoria, eu quero mostrar para você agora, não somente no mercado financeiro, mas eu vou te provar agora que o mercado funciona nesse mecanismo de balance e imbalance, ou seja, região de preço justo em qualquer produto do mundo. Então eu te convido agora a ir para a tela do meu computador, onde que eu vou te mostrar de fato um site que vai mostrar para você essa teoria de leilão funcionando em qualquer outro produto que não seja o produto do mercado financeiro. Bora lá. Olha só, então aqui, compartilhando a tela do meu computador com vocês, eu estou compartilhando um site chamado Camel, tá? Esse site, qual que é o intuito dele? Ele pega um determinado produto, rastreia esse produto dentro de uma loja, do marketplace, como Amazon, por exemplo, e ele vai, tecnicamente, mostrar para você se esse produto está barato ou se ele está caro. Ou seja, se ele está dentro de uma região justa de preço ou se ele está numa região injusta de preço.
Lembrando que como nós estamos falando de um marketplace, a oferta geralmente ela está no poder do lojista, né? Ele vai controlar de fato essa oferta. Então, os algoritmos da Amazon, por exemplo, vai monitorar aquele determinado produto. Se está tendo pesquisa, está tendo demanda daquele determinado produto, ela tende a elevar o seu preço. Se ela vê que não está tendo tanta demanda, é onde que vai entrar as ofertas e vai ter descontos e preços mais acessíveis. Tá? Então, vamos monitorar aqui alguns dos produtos dentro do site. Tá? Então, o primeiro produto aqui que nós vamos monitorar, né? Nós estamos olhando o Starface Board Game, tá? Para acima de 14 anos de idade. Então, olha só. Veja só. Esse produto, tá? Nós temos aqui um histórico desde 2020 até 2026. O que nós conseguimos visualizar nesse produto? Que nós tivemos uma mínima de preço de 46 libras, tá? Ó, 46 libras. E nós tivemos uma máxima de 99,99 libras nesse determinado produto. Tá? A gente consegue ver que em julho de 2022, desculpa, de 23, né, nós atingimos essa máxima. E depois aqui, em meados, né, de 24, também nós atingimos essa máxima. Mas esses são pontos esporádicos, são pontos que não tende o preço a ficar negociando naquela região. Ou seja, assim como o mercado financeiro, quando ele atinge certas regiões que ele não encontra aceitação de negociação, ele retoma para o seu nível de preço justo, ou seja, o seu nível de preço atual, aonde que vai ser negociado e aonde realmente vai se encontrar oferta e demanda. Tá? E assim, vale também para a mínima, né? A gente vê que em abril aqui de 2022, ele tende a atingir essa mínima, né, de em torno de 45, 46 libras nesse momento. E aí, ele volta para a região justa. Qual que seria a região justa, então, já que nós conseguimos visualizar? Né? Se nós temos aqui uma média de 80, a gente poderia citar aqui uma média talvez de 85, 87 e uma faixa aqui em torno de 65 a 70 libras. Né? Ou seja, esse produto ele tende a ficar a maior parte do tempo dentro dessa região. É uma região justa. Tá? Então, o mercado, pessoal, assim como aqui, né, num produto físico, o mercado financeiro trabalha da mesma forma. Ele trabalha dentro de regiões, ele não trabalha com preço fixo. Tá? Então, não tem isso de falar, tá tanto, tá barato, tá tanto, tá... Não, é uma região. Então, a gente consegue ver no histórico de 2020 até agora que essa aqui é a região justa aonde que o preço tende a estar trabalhando, beleza? Olha só, nesse momento agora, ela tá 46 libras. Ou seja, ela está atingindo a mínima ali, né, de abril de 22. Ou seja, tecnicamente, o preço tende a estar barato nesse momento, porque está fora da região. Não é um preço exato. Mas nessa região de preço de 46 libras, ele tende a estar barato, uma vez que nós temos que a região justa seria isso aqui. Ou seja, ele está abaixo do valor justo. Isso vale também para você pensar um pouco aí como os postos de combustível funcionam. É a mesma situação. Imagine que você tem aí diversos postos de gasolina na sua cidade. Né? E você tem aí a gasolina, por exemplo, a R$6. E você tem um outro posto a R$6,10, você tem um outro posto a R$6,20, você tem um outro posto a R$5,90. Mas você tem um posto que está a R$6,90. Então esse de R$6,90, ele está fora da região justa, quando você faz a média dos demais postos. O que tende a acontecer? Que esse posto, para ele conseguir ter negócios, ou seja, compradores que estão dispostos a abastecer naquele determinado posto, a colocar o preço dele dentro de uma região justa, que seria entre R$5,90 e R$6,40, por exemplo. Então, ele tende a fazer essa mudança de preço, de variação de preço, para que realmente ele consiga fazer vendas, né? Consiga realmente ter clientes a pagar aquele determinado preço. E assim também vale para o mercado financeiro. Olha só, aqui nós vamos ver um outro produto, né? Um TP-Link, né? Uma espécie de um roteador de Wi-Fi. A mesma situação, né? Nós temos ali, desde 2022, né? Nós tivemos a máxima ali de 139 libras e a mínima agora em 54,98 libras. Ah, Iago, então você está me dizendo que se eu tenho esse histórico aqui, que significa que o preço sempre vai estar trabalhando nessa região? É o que eu falei anteriormente. Ele fica dentro de um balanço, ou seja, dentro daquela determinada região, e quando ele não encontra mais negócio naquela região, ele encontra um desequilíbrio, ou seja, ele entra em uma tendência, muda de preço, sem olhar para trás, e vai buscar uma nova área de valor. Então, nesse caso, por exemplo, a gente olha que aqui até por volta de maio de 2025, o preço justo era essa região, aqui entre 120 a 80 libras. Então, nessa região aqui, era uma região justa. Tá? O preço atingia lá a região de 115, 120 e voltava para a região justa. Atingia aqui a região de 75, voltava para a região aqui entre, né, 105, aproximadamente, né, 85 libras. Tá certo? Essa era a região justa. Então, nesse momento aqui, quando ele perdeu essa região, né, ele começou a vir buscar outra região justa.
né? Ó, começou a trabalhar nessa região justa, que começou a passar aqui a ser em torno de 75 a em torno de 68 libras. Vamos colocar assim? Então, toda vez que ele saía fora dessa região, ele voltava para essa região justa. Saía, voltava para a região justa, saía, voltava para a região justa. E agora ele está numa região de 54 libras, ou seja, atingindo aí a mínima de julho de 2025. Né? Ou seja, nós estamos aí agora no mês 4 de 2026 e estamos próximo à região que atingiu lá em julho de 25. Ou seja, o preço está tecnicamente numa região considerada barata para comprar esse roteador nesse momento, com base no histórico dele desde 2022. Tá? Então, ele tende sim a vir buscar a região justa, que nesse momento seria essa região aqui. Né? Ou seja, o preço tende a vir buscar aqui uma região justa, até 70 libras seria uma região de um preço justo. Se ele está 54, ele está um preço tecnicamente mais barato. Então, nós vamos trabalhar no mercado financeiro, assim como em produtos reais, dessa mesma forma. E se nós pegamos uma furadeira, também é a mesma situação. Você tem aqui uma furadeira de mesa, né, da Bosch, e você tem um histórico dela também ali desde 2013. A mesma situação, né? Olha aí, ó, você tem uma máxima de 330 dólares, 330 libras, e você tem uma mínima de 198 libras. Tá? Você tem um preço aqui, 280, um preço mediano. E qual que é o preço justo desse produto? A gente tem aqui como base, olhando esse histórico, a gente poderia falar que essa região aqui, ó, é uma região de preço justo, né? Ou seja, ele tende a ficar entre 280 e 230. Então essa diferença de 50 libras aqui, por exemplo, é a região justa. Qualquer preço que esteja entre 235, 240, 250, está dentro de uma região justa. Esse é o preço justo. Quando você tiver acesso ao produto a 198, a 210, tecnicamente esse produto ele está um produto mais barato do que a região que está sendo aceitável negociar, tá certo? Então, no mercado financeiro, ele vai trabalhar da mesma forma. Então, quando nós temos aqui, né, o nosso gráfico de um produto, seja ele qualquer, a gente vai ter a nossa região justa. E para isso, nós utilizamos ali, né, o indicador Volume Profile, que é onde ele vai mostrar aonde teve maior concentração de volume nas suas negociações. Então, se eu tenho, né, essa região aqui, por exemplo, no dia, vamos pegar aqui no dia 16, por exemplo, né, eu tive essa região aqui, onde que o preço teve mais negócios, eu tive essa região onde o preço teve mais negócio. No outro dia, que foi no dia 17, o dia posterior, eu tive o preço trabalhando dentro dessa região aqui também, tá certo? E eu tive o preço também trabalhando dentro dessa região aqui também. Quando ele perde essa região, o que ele faz? Ele busca uma nova região e fica consolidado nessa região aqui novamente, que serviu aí para o próximo dia, que seria o dia 20, ou seja, a região que ele consolidou no dia 17 serviu de consolidação para o dia 20. Tá? Então, quando o mercado está tecnicamente parado, né, para o trader que está ali fazendo especulações, o mercado está consolidado, está difícil de operar, está difícil de pegar tendência, tecnicamente os players grandes estão montando suas posições para poder então pegar um direcionamento, que foi o que aconteceu aqui no dia 22 e o mercado deslocou, tá certo? Então ele vai buscar sempre regiões justas. Perdeu a região justa, deslocamento é onde você vai enxergar aí a sua tão famosa tendência de mercado. Então entender como identificar essas zonas de aceitação e rejeição através do Volume Profile muda completamente o jogo. Quando você enxerga as áreas de Fair Value, você para de ser liquidez do mercado e começa a atuar nas bordas de valor de forma muito mais inteligente. Essa teoria de leilão é a espinha dorsal de qualquer leitor de fluxo. Se você quer dominar essa leitura institucional e parar de ser engolido pelo mercado lateral, você precisa garantir o meu livro Trader Além do Setup, um manual para traders fora da curva, tanto na versão PDF quanto física. Aqui eu dedico capítulos inteiros para destrinchar a teoria de leilão de uma maneira prática e você aplicar nas suas operações em qualquer mercado. A forma de você adquirir o livro está aqui na descrição, abaixo do vídeo. Estuda esse conceito e ele vai te salvar de entrar nas piores operações da sua vida. Deixe seu comentário aí se você costuma cair nas armadilhas dos falsos rompimentos. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Um grande abraço.